Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nós vivemos um momento de retornos aqui no Ministério dos Quadrinhos. Retornos de quadros muito queridos pela galera que acompanha o canal e que estavam um tempo sumidos. O primeiro deles é a sessão de cartas, que voltou tem aí uma semana e pouquinho. E agora eu retorno a comentar os volumes da coleção A Espada Selvagem de Conan, assim. Bom, eu sei que esses comentários são muito queridos. Várias pessoas mandaram mensagens, e nesse caso foram várias mesmo. Vez por outra alguém dizia: Alessandro, e os comentários da coleção da Espada Selvagem de Conan, como é que estão? Assim, foi muito legal isso, assim, né? E já faz alguns meses que eu não falo dessas histórias aqui no Ministério. Não é maldade, assim, não é porque eu desisti da coleção. Bom, sendo bem sincero com vocês, é um pouco por causa da logística de conciliar o trabalho, o canal, às vezes comentar um lançamento, e acontece que eu ainda não consegui identificar o motivo, mas essas resenhas são as mais demoradas. Tudo bem que a cada vídeo acaba tendo aí umas 3, 4 resenhas de história, mas não é apenas isso, ainda vou identificar o motivo. Eu acabo levando o dobro do tempo, pelo menos, para redigir o roteiro dessas resenhas da Espada Selvagem de Conan. Mas eu prometo para vocês que não vai ficar tanto tempo de novo sem, tá certo? Logo, logo eu comento a 19, porque hoje nós vamos falar sobre o número 18, sobre o número 18 dessa coleção. E esse número 18, ele traz 5 histórias. A primeira delas é O Espelho da Mantícora, que foi publicada na Savage Sword of Conan, número 58. A segunda delas é A Cidade da Caveira, que foi publicada na Savage Sword, número 59. A terceira também foi publicada na Savage Sword 59, né, que é O Sangue de Bel-Rissar. A quarta é A Deusa de Marfim, que foi publicada na Savage Sword, número 60. E a quinta é O Mago Demônio de Zingara, que foi publicada na Savage Sword de 61. Isso vai de novembro de 1980 até fevereiro de 1981. E essa edição aqui é uma edição importante, assim. A gente pode dizer que ela traz um momento histórico da Savage Sword of Conan. Por quê? Aqui nós temos a última história editada pelo Roy Thomas. Há ainda outras histórias escritas por ele, que vão sair escritas por ele nesse primeiro momento, né, que vão sair, salvo engano, nos números 20 e 21 dessa coleção aqui. E também depois o Roy Thomas retorna. Em 1991 ele retorna para trabalhar na Savage Sword, mas isso aí é papo mais para frente. Aqui nós temos aí o começo do fim desse momento fundacional, no qual o Roy Thomas cuidou tanto da edição quanto dos roteiros da Savage Sword of Conan. Nesse momento ele tem suas pendengas criativas e profissionais lá com a Marvel e vai trabalhar um tempo na DC. Nessa edição aqui nós também temos a primeira história escrita pelo Michael Fleischer, acho que é assim que se pronuncia, e editada pela Louise Jones. Mas vamos às histórias, né? Vamos às histórias. Vamos à primeira delas, que é O Espelho da Mantícora. Essa história aqui, né? Essa história, ela é uma história que foi feita para ajeitar a cronologia dos quadrinhos. O que acontece, né? Havia inconsistências entre duas sequências de uma história famosa do Conan. Que história é essa? A Maldição da Lua Crescente. O Roy Thomas escreveu uma sequência para essa história no momento que a Marvel só possuía os direitos de publicação das histórias do Conan, perdão, de publicação não, possui o direito de adaptação das histórias do Conan escritas pelo Robert Howard. E, bom, então a Marvel podia criar, mas ela não podia adaptar histórias escritas por outros escritores. Então o que o Roy Thomas fez? Ele fez a sequência para a Maldição da Lua Crescente. O que acontece é que anos depois o contrato da Marvel mudou e a Marvel pôde adaptar histórias escritas por outros escritores. Então o Roy Thomas adaptou a sequência que foi escrita pelo Sprague de Camp e pelo Lin Carter. Mas havia inconsistência entre as duas histórias. Qual delas valeria? A resposta que esse conto traz é que as duas valem. As duas valem, né? E o conto busca explicar como, assim, né? Busca explicar como. Nessa história aqui que nós vemos é o destino do vilão, vamos colocar assim, desse antagonista do Conan, que vai estar nas duas sequências e também está na Maldição da Lua Crescente, né?
Vamos ver como é que o homem sobreviveu ao confronto com Conan. Inclusive, esse homem foi aquele que tirou o Conan da crucifixão, e depois o Conan toma o bando dele. O argumento é do Fred Blosser, ele que tem a ideia, e os desenhos são do Kerry Camille e o roteiro é do Roy Thomas. Assim. Nós vemos o nome do cara é Olgerd Vladislav, à beira da morte, e vemos também como é que ele recupera a sua saúde, o seu vigor. Claro, vai ser uma saída mágica. Mas eu vou dizer para vocês que eu gosto desse tipo de história, minha gente. Eu acho muito legal essa preocupação com a cronologia, com a verossimilhança. Vale dizer que essa é uma história na qual o Conan não aparece. A segunda história é essa daqui. Bem bonito, né, o desenho, né? A Cidade da Caveira, roteiro do Roy Thomas e desenhos do Mike Wolfsburg. Desenhos muito bons, inclusive, né? Essa é baseada numa história do Lin Carter do Sprague de Camp. É um tema recorrente nas histórias do Conan, é aquela ideia dos seres humanos divinizados, no caso aqui um rei, que inclusive é recorrente essa ideia dos reis divinizados. Isso é uma coisa que é tirado da antiguidade, né? Essa ideia de que os reis eram divinos, as leais eram divinas, né? E aqui nessa história, ela começa com o Conan servindo como guarda-costa, né? Ele é membro de uma comitiva, ele serve como guarda-costa para uma princesa e eles são atacados, né? Nesse contexto, Conan é derrotado, é escravizado. Eu gostei muito do parceiro dele, de um Kushita, né? Que é esse aqui. Ó. O parceiro dele é um parceiro que, bom, realmente está aí quase pau a pau com Conan, né? E essa história tem uma diferença com boa parte das histórias que apresentam essa coisa do rei divinizado, né? Aqui a diferença é, e se houver algo de verdade por trás disso? Não vou falar muito mais, porque senão seria spoiler, mas é uma história bacana. A terceira história, deixa eu pegar aqui o nome direitinho para vocês, para não falar bobagem, é O Sangue de Bel-Rissar, né? O Sangue de Bel-Rissar, publicada na Savage Sword de 59. Deixa eu pegar o roteiro do Roy Thomas, desenhos do John Buscema, deixa eu mostrar para vocês, e tem a arte final do Ernie Chan. É a adaptação de uma história do Cormac FitzGeoffrey, acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar o nome aqui, anotei, mas como eu faço os roteiros correndo, às vezes a minha grafia fica ruim para mim, né? É o preço que a gente paga por fazer essas coisas no tempo livre. Cormac FitzGeoffrey, é isso mesmo, que é um outro personagem do Robert Howard. E aqui se pega a história dele e se transforma essa história numa história do Conan. Isso é algo relativamente comum, minha gente. O Roy Thomas fez muito isso. O Roy Thomas fez bastante isso. Deixa eu pegar aqui, né? Essa história aqui, arte é roteiro do Roy Thomas, é arte de John Buscema, né? Com Ernie Chan, como eu já mencionei. E essa é uma daquelas histórias onde nem tudo é o que parece. Algo que vale mencionar é que essa história ela foi retirada da Conan the Barbarian 27. Ou seja, ela foi originalmente colorida. Depois que saiu na Savage Sword em preto e branco. E aí vocês podem reparar que causa uma estranheza. Isso aqui é John Buscema, minha gente. John Buscema e Ernie Chan. Só que o John Buscema fazendo uma história que foi pensada para ser colorida. Vamos pegar uma outra história do John Buscema, que está nessa própria edição. O John Buscema, e aí claro, é outro arte finalista, isso também pesa, mas o John Buscema construindo uma história pensada para ser em preto e branco. A próxima história é isso, essa deusa de marfim aqui. Olha a diferença, né? Isso é legal, às vezes a gente pensa, preto e branco não é só uma história sem cor, né? É uma história que foi pensada para aquele traço preto e branco. Aqui a história que foi pensada pelo John Buscema é para ser colorida, e aqui é em preto e branco, né? Apesar de ser preto e branco, né? Enfim, né, minha gente? Tá aí, né? Mas vamos à quarta história, essa deusa de marfim, roteiro do Roy Thomas, desenhos do John Buscema com Dani Bulanadi, por isso que eu disse que a arte finalista era diferente, era outro, né? Bom, essa é uma história que é a sequência de As Joias de Gwalur. Nós temos a mulher que o Conan conheceu nessa história, Joias de Gwalur. Vale dizer, isso aqui é a adaptação de uma história do Sprague de Camp com Lin Carter também. Bom,
a mulher que o Conan conheceu nessa Joia de Gwalur é a companheira dele aqui. E ele faz essa mulher se passar por divindade. Ele faz essa mulher se passar por Deus. Nesse conto original, ela faz isso também, mas no conto A Joia de Gwalur, só que não do lado do Conan, né? Aqui ele faz essa mulher se passar por deusa. E, cara, só que nem tudo sai como esperado, né? Nem tudo sai como esperado, né? Porque no universo do Conan, os deuses não são apenas assim, não é essa a ideia. Há muito isso, né? Que os deuses são construtos humanos no universo do Conan, mas não só. Há divindade. E, bom, será que se a gente fingir ser algo, a gente não pode afetar esse algo ser afetado por ele? E essa foi uma sacada legal, né? Mais uma vez essa questão da relação entre a humanidade e a divindade, né? Dos falsos divinos, mas aqui tem uma sequência, uma sacada boa, assim, né? A última história, deixa eu pegar para vocês. Essa aqui foi a última história editada aí pelo Roy Thomas, né? Bom, você deve estar ouvindo uns gritinhos da minha filha ao fundo, minha gente. Não tem muito jeito, né? Gravar em casa com 2 crianças pequenas vai ter isso. Deixa eu pegar aqui a última história, porque a edição não tem página, né? Deixa eu mostrar um pouquinho os desenhos, né? Olha só. John Buscema aí para vocês vão ficar felizes. Então às vezes fica difícil achar, né, quando eu não marco. E aqui eu não marquei. A última história da edição é essa, né? O Mago Demônio de Zingara. Não é uma adaptação, né? É uma história original. E ela é a primeira escrita pelo Michael Fleischer e feita e editada pela Louise Jones, né? Bom, eu vou dizer para vocês que eu estava esperando uma queda brutal entre as histórias, assim. E eu confesso que não foi isso. Não senti essa passagem tão brusca. Eu vou dizer por quê. Acho que são 2 motivos. Primeiro, porque há uma continuidade estética. O Michael Fleischer escreve, mas o John Buscema continua desenhando. Isso aqui é desenho do John Buscema. Então essa continuidade estética, ela ajuda nessa passagem. E a outra coisa é que o Michael Fleischer me parece que não quis inventar muito a roda não. Assim, né? Ele pegou temas comuns no Conan, como intrigas palacianas, a ideia de um rei tolo. Embora o rei que seja bom, ele é tolo, né? A ideia da rainha infiel, o Conan mostrando sua sagacidade, o Conan estranhando os costumes dos civilizados, o confronto do bárbaro com o bruxo, né? Mas há diferenças, por exemplo, o confronto com o bruxo, né? É um confronto, vou chamar assim, muito mais mágico, né? O mago aqui, ele parece um mago de D&D, solta tipo bola de fogo. Inclusive, essa coisa do RPG lembra muito, porque um dos desafios que o Conan enfrenta é uma dungeon, né? É uma dungeon, que a gente chama de dungeon, assim, né? Essa sequência do confronto com o mago é um afluente da história principal, serve para o Conan, para afastar o Conan do que está acontecendo no palácio, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ainda assim é uma trama legal. Não está nos ápices do Conan, mas não foi assim pelo menos essa primeira história, um balde de água fria. Não foi, né? Ao fim, né, um artigo sobre a terceira parte, né, sobre os deuses da era iboriana, né, sobre a era iboriana. Enfim, uma edição que eu achei bacana. Eu estava esperando um balde de água fria quando fosse a primeira do Michael Fleischer. Vamos ver as próximas, né? Tenho certeza, né? Eu imagino que o nível não vai manter o nível do Roy Thomas. Mas assim, não foi a queda brutal que eu estava esperando que fosse, não, pelos motivos que eu elenquei. Enfim, minha gente, tá aí meu comentário. Se você gostou, não esquece de dar aquele teu joinha, não esquece de compartilhar. Bom, sei que tem bastante gente que acompanha o Conan aqui, né? Mostra para os amigos, né? Quem sabe, bom, tem um objetivo ainda, né? Embora demorando, né? De comentar número a número, né? Se gosta disso, compartilha, mostra para os outros, né? Bom, lembrar do link da Amazon, está na descrição do vídeo, caso você queira fazer uma compra nessa loja, usando os links do canal, isso tudo demais o canal. Tem também o cupom da editora Novo Século, quiser fazer uma compra lá na loja dessa editora, que tem os quadrinhos da Geektopia, tem diversos livros de tudo quanto é tipo, né? Mini HQ é o cupom, dá 30% de desconto, também ajuda o canal. Tá todos os links aí. Vou deixar o link dos quadrinhos do Conan, que também são vendidos na Amazon. Curte, comenta, né? O que você acha dessas histórias, gosta, não gosta. É isso, minha gente. Valeu por ter assistido. Não vou deixar vocês esperando tanto não, né? Pode deixar, vai ter logo a Espada Selvagem de Conan, número 19, comentado aqui. Abração e até o próximo vídeo.